e região. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao presidente da mesa, Valdemar Muca, também, principalmente, ao senador Paim, que nos atendeu ao pleito da audiência pública. Agradecer nosso amigo, eu continuo a chamá-lo ainda de ministro Gregolin, ou particularmente de Grego, nosso grande amigo, que sabe da batalha que os trabalhadores e os industriais, armadores e indústrias passam com o setor, a grande problemática da gestão pesqueira. Armando, eu vou corrigir um pouquinho a tua fala, Armando. Nós não somos mandados por 2 cachorros, nós temos mais de 5, porque a pesca ela fica submissa à Marinha, Ministério da Pesca, Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, MIDIC e mais uma série de relações. E todos eles botando entraves na pesca, né? Uma pergunta que eu sempre falo. Eu vou lhe interromper, porque isso tem tudo para dar confusão. Ele disse o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, eu vou corrigir. Estamos morrendo de fome. Pois, senão, então o cachorro que tem 5 donos. Senão você vai acabar ofendendo gente aí e vai me criar um mal-estar aí para depois ter que explicar. Meus cumprimentos, presidente, porque a impressão aqui foi essa. Vossa Excelência agora explicou que não é essa a intenção. Não, positivo. É só para falar realmente os grandes entraves que existem. Então, nós temos um grande problema na captura, sempre há restrições do meio ambiente, sem qualquer estudo, né? Os estudos são da década de 70 e 80, e restrições com pesca de sardinha. Há mais de 4 anos, nós tivemos o próprio IBAMA falando de uma recomendação que teríamos que fazer uma moratória da pesca de sardinha por 20 meses. Nós fomos atrás dos dados com conserveiras, levantamos os dados de produção. E nesses últimos 4 anos, presidente, senador, nesse último ano que passou, nós passamos das mais de 100 mil toneladas de captura de sardinha. Então, nós temos realmente muito peixe. Queria agradecer nossos associados, os presidentes do sindicato, agradecer ao nosso presidente CONEP, Armando Bulli, né, todos os demais que estão aí representando o nosso setor. Não vou me estender, porque 10 minutos é muito tempo, mas acaba sendo muito pouco tempo. Eu gostaria de... Na verdade, são 12. Eu estou dando 2 de tolerância. Gostaria de agradecer ao nosso deputado federal, o secretário João Rodrigues, que dá um excelente apoio, e toda vez que o setor pleiteia, seja ele camarão importado ou problemática de sardinha importada, prontamente ele se coloca à disposição do nosso setor, junto ao governador, buscando os pleitos nosso ao governador. Eu só queria deixar registrado aqui, nós vamos mostrando o vídeo. Por favor, a gente vai mostrando o vídeo e apresentando. Enquanto prepara o vídeo, eu gostaria de... Vamos mostrar o que é o vídeo da pesca industrial, então. A pesca é uma atividade econômica que produz alimentos em mares, rios e outros ambientes onde ecossistemas aquáticos saudáveis produzam vida. Ocupa praticamente todas as áreas costeiras dos oceanos e produz 1/4 de toda a proteína animal consumida pela população mundial. A pesca nasce nos estaleiros, onde são construídos os barcos. Além de seus proprietários, ela emprega encarregados, carpinteiros, calafates, caldeireiros, oficiais de montagem mecânica, torneiros mecânicos, eletrotécnicos, pintores, serviços de fibra de vidro, tratamentos de metais, fabricantes de hélices e o respectivo comércio, que fornece todos esses materiais, assim como um pequeno comércio periférico que cerca os estaleiros. Uma vez na água, o barco precisa ser equipado para trabalhar. Dessa forma, emprega em oficinas mecânicas especializadas, oficinas de manutenção, comércio de eletrônicos, fábricas de caixas reversoras e motores. E também em fábricas de panagem de rede, anzóis, boias, monofilamentos, cordas variadas, manilhas, descolchadores, moitões, roldanas, EPIs, barracões para montagem de redes, lojas especializadas em materiais específicos de pesca, despachantes marítimos, postos especializados em comércio de óleo diesel marítimo, fábricas de gelo, fornecedores de rancho, entre outros. Quando a embarcação chega com o bendito fruto do seu trabalho, ela emprega também vigias, estivadores,
mulheres para a seleção de peixes, balanceiros, cargueiros, geladores, caminhoneiros, nossos clientes e seus funcionários, que quase sempre são grandes processadores que geram emprego beneficiando, embalando e distribuindo nossa produção Brasil afora, criando mais empregos na ponta final do varejo. O coração de tudo isso é o pescador. Não fosse seu sacrifício em enfrentar mares para garantir o sustento de sua família, trazendo alimentos da melhor qualidade, com o menor custo ambiental, toda essa cadeia não existiria. Mas de alguns anos para cá, vários fatores estão desestimulando a formação de novos pescadores. A concorrência desleal de produtos oriundos de países com custos de produção totalmente subsidiados, os erros de gestão cometidos pelos ministérios envolvidos por não cumprirem a gestão compartilhada prevista na lei, assim como a falta de amparo na legislação que impede a partilha de lucros. Soma-se a isso a falta de seguro defeso para os períodos de paralisação para a recomposição dos estoques, o fim da aposentadoria especial, bem como o fator previdenciário. Muitas vezes, isso obriga profissionais de idade avançada a retornar ao mar para garantir a sua sobrevivência, ameaçando o futuro de uma das profissões mais antigas do mundo. O tempo está se estendendo, vamos lá. Pesca industrial e suas potencialidades. Muitos senhores não sabem o motivo dessa grande audiência, mas isso motivou principalmente ao Manuel e a mim, e depois com o apoio do CONEP, presidente Armando Gabriel. Ano passado houve uma denúncia de uma ONG no Senado sobre a pesca. E essa grande ONG internacional, ela falava que toda a pesca era conduzida por máfias. Isso está gravado nessa casa, infelizmente essa audiência foi nessa casa aqui, onde ele sofreu audiência e muitos dos senhores, infelizmente, foram enganados. Nessa denúncia, falava-se que o Brasil fazia um finning, como o Manuel falou, e essa é uma grande inverdade absurda no Brasil. O Brasil é o maior importador de peixe, de cações e tubarões do mundo. O Brasil hoje importa mais de 40 mil toneladas de peixe, de tubarões, e é um dos peixes muito consumido pelo brasileiro. Existem várias espécies, infelizmente, como o Manuel, mais de 30 mil toneladas estão sendo descartadas. Espécies como chernes, peixes nobríssimos, cações anjos, violas e muitos cações que iriam para a mesa do consumidor. E esse peixe sendo descartado, ele causa um grande prejuízo ao pescador, ao armador e à indústria. A grande mentira é tanto que os dados do MIDIC, e aí está a planilha do CONEP, que o Brasil importa muito cação e é consumido os cações. Próximo, por favor. Nas mentiras, eles atacavam a pesca de arrasto e mostravam embarcações e tranheiras, mas essa não é nenhuma tranheira brasileira, essas são tranheiras do exterior. Próximo, por favor. Ele falava em embarcações de arrasto, muitos dos senhores não conhecem, mas quem é do setor conhece que essas são embarcações de mar, e se vocês olharem na proa das embarcações, elas estão ancoradas na beira da praia devido ao mau tempo na costa do Rio Grande, mas ele falava que pesca de arrasto, ele atacava seriamente a pesca de arrasto. Próximo, por favor. Ele alegou nessa casa que o trabalho é semi-escravo. Acho que nós temos grandes testemunhas aqui da federação e pescadores. Normalmente, regiões à parte, os pisos salariais são de 800, 900, na nossa região, em torno de 1.300, 400 reais. Então, não existe trabalho escravo. O próximo, por favor. Então, nós temos grandes potencialidades e dificuldades. Vou resumir rapidamente. Principais polos industriais: Belém, na região norte, Natal, Fortaleza, na região nordeste, Rio de Janeiro e Santos, na região sudeste, Itajaí, Navegantes, Laguna e Rio Grande, na região sul. Embarcações industriais, segundo o Ministério da Pesca, existem 5.000 embarcações. Empresas em armadores, 500 empresas, tanto jurídicas como físicas. Número de pescadores embarcados, eu pulei indústrias brasileiras cifadas, existem 328 indústrias, conforme o Ministério da Agricultura. Número de pescadores embarcados no Brasil são 50.000.
E para cada pescador, ele é gerado 8 empregos em terra, tudo aquilo que o vídeo mostrou, desde os estaleiros, as pessoas que processam peixe, indústria, manipulação, venda de pescados. É uma relação de emprego direta de 500 mil empregos. A produção de pescados da pesca extrativa marinha, ela hoje, oficialmente, 400 mil toneladas. Esse dado é muito mais. As nossas estatísticas são grande falha. Gregolin tentou arrumar muito isso aí na estatística. Infelizmente, até hoje, Gregolin, nós temos essa grande falha na estatística brasileira que nós capturamos muito mais. Então, esse é o nível ali do... Voltando ao número de embarcações, você já vai passar? Pode passar, por favor. Continuamos, né? Indústria de processamento. Em Santa Catarina, nós temos capacidade instalada de 120 mil toneladas de frigorífico. Produção de congelados, filés, postas inteiro, 400 mil toneladas ano. Nacional e importado. Volto a frisar na parte de estatística, até hoje nós continuamos sem a estatística brasileira. Desde o ano passado, a Universidade do Vale do Itajaí, o João, inclusive, colocou uma verba no orçamento, não existe estatística no Brasil, essa é uma grande falha. Uma vez, senhores, que falha a estatística, cai o número de produção e automaticamente o Ministério do Meio Ambiente vai falar que caiu a produção, os peixes estão em extinção e todos nós vamos sofrer. Uma vez que não é considerado a produção de tainha, de sardinha, de curvina, de camarão, todos nós vamos sofrendo e está em extinção e o meio ambiente vai colocando cada vez mais restrições ao nosso setor. Produção, só para frisar, a produção de conserva enlatadas, nós temos 2 grandes enlatadoras na nossa região, uma delas emprega 2.200 pessoas e uma outra 1.500 pessoas, só as enlatadoras de Santa Catarina. São 600 milhões de latas ao ano de sardinha e 300 milhões de latas de atum. O consumo per capita, como o nosso ministro já falou, ele vem subindo ano a ano. O Brasil tem um grande potencial de consumo de pescado e um crescimento, isso que preocupa o grande setor, de 15% ao ano de pescado importado. A origem é essa questionada por vários de nós. Principais recursos pesqueiros, sardinha, camarões, atuns, lagosta, piramutaba, pargo, peixes demersais como curvinas, pescadas e dentre outros mais. Próximo. O que nós precisamos? Como o senhor falou, não é a área, mas uma próxima audiência, mas sei que teremos apoio de vários senadores dessa casa aqui. Modernização e expansão da frota industrial brasileira. Desenvolvimento da pesca oceânica. Isso nós temos colocado diretamente ao nosso Ministério. Renovação da frota com redução daquelas que necessitam diminuir o esforço de pesca. Investimento em qualidade e melhor aproveitamento de captura. Planejamento e políticas que atendam a necessidade do setor. Isso é uma ampla discussão com o setor produtivo. E essas discussões têm sido feitas e elas não têm sido discutidas com o setor produtivo e sempre as normativas acabam sendo decididas entre 2, 3 ou 4 pessoas sem o aval do setor produtivo. E aí começam as limitações de tainha, de sardinha e de vários peixes. A competitividade nos custos de produção em relação à entrada de produtos importados, isso aí é impossível e desumano competir com o mercado asiático. Próximo. Entraves de desenvolvimento do setor. Captura. Excesso de normas e regulamentações sem o devido conhecimento da situação dos estoques fundamentados no princípio da preocupação. Aconteceu que a gestão pesqueira, por 10 anos, ficou na mão do IBAMA e eles só aplicam a lei. E a lei fala que, na falta de estudo, usa-se o princípio da precaução. O Gregolin sofreu muito disso, de várias vezes seus secretários acabaram brigando com o meio ambiente. Então, nós temos um grande entrave ali em instrução normativa, que é o calo no setor produtivo. Ela é de 2004. Essa norma, no seu artigo 4º e 5º, ela fala que em 5 anos teriam que haver plano de manejos, estudos, apresentação, qual é o estoque. Até hoje, 2004, nós estamos falando em 2009, nós estamos em 2013. 9 anos após a IN, nada é feito, nenhum estudo é feito. E só vem restrições, moratória de sardinha, moratória de tubarões, ocações. O que realmente o Ministério do Meio Ambiente quer? Eles não sabem. O quanto realmente nós temos de peixe no mar? Nós temos que urgentemente fazer pesquisa. A ausência de pesquisas continuadas de biologia marinha, avaliação dos estoques, desenvolvimento tecnológico. A ausência de um modelo de estatística pesqueira, como eu já falei. O ambientalismo exagerado sem fundamentação científica e desinformado sobre questões ambientais. E aí todos nós dessa casa somos atacados. Pescadores, armadores, industriais. Acho que isso aqui, muito me orgulha estar nessa casa,
representando, pelo menos, o meu setor, e presidente do CONEP, Armando, representando a região sul do CONEP. Eu acho que chegou a grande hora, esse serve como grande passo da união desse nosso grande setor tão importante que precisa ser respeitado no Brasil. Afinal de contas, nós produzimos um alimento, o alimento mais saudável que existe na face da Terra, e a coisa mais importante, com menos impacto, né? Essa é a grande verdade, menos impacto. Próximo, por favor. Entraves da gestão, como eu já falei, da gestão conjunta, infelizmente, não funciona. É um entrave enorme, se puxa um verdadeiro cabo de guerra entre o Ministério da Pesca e Meio Ambiente. A dificuldade criada pela gestão conjunta no ordenamento pesqueiro, da CTGP e CPGs. A gestão pesqueira deve ser compartilhada com a sociedade civil, como a própria IN 5 de 2004 fala, mas até hoje nós estamos aguardando e vamos sofrendo entraves, né, na tomada de decisões. Esse modelo enfrenta grandes obstáculos para a efetivação, funcionamento e complexidade e o reconhecimento e legitimação por parte do próprio governo federal. Próximo, por favor. Com as indústrias, elas sofrem enormes problemas. Até hoje, nós necessitamos, com a criação da Lei da Pesca, a equiparação ao agronegócio, que isso vai reduzir muito o pagamento de impostos em cima da adquirir máquinas novas para inovação, modernização dos parques industriais, uma série de benefícios. Entregamos semana passada novamente ao ministro Gregolin, ao ministro Crivella, a isonomia do PIS e CONFINS como as outras proteínas animais, porque o carne, o frango e o suíno têm, e o pescado é a única proteína animal que não tem isenção do PIS e CONFINS. Precisamos de mais de 6 anos, e o SINDIP tem uma normatização, tem uma liminar, regulamentar o glaze, é o processo que legitima o pescado congelado, e até hoje existe um entrave entre Metro e Ministério da Agricultura. Inexistências, problemas de competitividade, custo de produção relacionados à forte concorrência internacional, o uso de mercado brasileiro de pescado como um dos mais emergentes do mundo, como moeda de troca para exportação de proteínas animais, principalmente oriundos da Ásia. Próximo. Resultado da política de importação sem critérios, afeta toda a cadeia produtiva, desde a produção industrial, com redução de preços, comercialização e consequente diminuição dos lucros, gerando êxito de profissionais, como o Manuel falou, desativação da frota, com fortes prejuízos ao setor. A próxima, por favor. As conclusões, eu acho que a gente vai deixar, tudo isso que eu já discuti, a grande problemática entre gestão compartilhada. A próxima. Essa é uma parte da IN 5 de 2004, e leia-se lá no artigo 4, com a participação dos órgãos estaduais, comunidade científica, sociedade civil organizada, num prazo máximo de 5 anos a contar da data da publicação. Então, 2004, nós estamos falando em 2013, 9 anos. E o que o Manuel falou, descarte de mais de 30 mil toneladas de pescados. Infelizmente, nós estamos jogando alimento, proteína animal e dinheiro, recurso fora. Isso tem causado Rio Grande, da qual tem representantes, que foi um grande polo industrial hoje, sofrendo muito, principalmente naquela região, por causa do descarte. E Brasil afora, nós sofremos por descarte. Eu gostaria de agradecer a todos. Esse vídeo são 20 segundos do que ocorre nas embarcações, do descarte ao mar, por favor. A realidade que o SINDIP, há mais de 4 anos, tem feito com a Universidade do Vale do Itajaí, embarque simultâneo de observadores, pessoas credenciadas pelas universidades. Só o vídeo para finalizar. Sim. Tá bom. Obrigado, presidente. Isso que acontece lance a lance de cada barco nosso, seja ele de arrasto, de emale, toneladas e toneladas de peixe estão sendo jogadas fora. Lamentavelmente, o Ministério do Meio Ambiente não faz pesquisa e trava o Ministério da Pesca falando dessa realidade. Senhores, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio, e como eu apoio a nossa luta,
E como eu sempre gosto de terminar na palavra do presidente, a gente faz tudo isso com muito amor à pesca. Obrigado. Eu quero agradecer a participação do Giovanni e passar a palavra de imediato ao vice-presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, o senhor Gabriel de Araújo. O senhor poupou de dizer o sobrenome, que causava, estava difícil, né, presidente? Bem, eu quero agradecer ao convite, o presidente Moca, do Senado, o senador Moca. Quero aqui agradecer ao senador Paim. Eu acho, senador, que esse é um novo marco, né? Um novo marco para a mobilização desta casa e do setor produtivo, né? Essa sua iniciativa foi de extrema importância para o setor de pesca industrial e empresarial desse país. O senhor talvez não tenha ideia da importância do que representa isso e de estar toda essa comunidade aqui reunida, discutindo e apresentando o setor para o Senado e para o Congresso Nacional, né? O nosso ministro Gregolin, que realmente tem cumpriu um papel histórico fundamental em conseguir viabilizar realmente uma estrutura do Ministério, não só criar o Ministério, mas criar as estruturas para que isso acontecesse, sabe do que é dessa importância. Bem, mas eu creio que a grande questão que nós temos que debater aqui, né, apesar de se falar da questão da aposentadoria, há uma questão muito mais geral, que é o que tem sido a tônica dos debates aqui. É justamente como a gente transformar o que é potencialidade, isso que é colocado em toda reunião, todo debate, todo evento que se fala da pesca e da aquicultura desse Brasil, coloca-se o Brasil como potencial. 18% da água doce disponível do planeta está no Brasil. Existe 8.500 quilômetros de costa, 3,4 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva. Ou seja, nós temos potencialidades e ficamos o tempo todo debatendo potencialidades. Hoje foi mostrado aqui, está aqui presente, a nossa força produtiva para transformar essa potencialidade em alimentos, emprego e renda. Essa é a questão básica que a gente tem. Como o Brasil está preparado, como o Brasil está estruturado, como o nosso setor, como o nosso país está pronto para poder buscar essas potencialidades e transformar e fazer com que o país assegure e assuma o seu papel de um país pesqueiro, de um país oceânico, de um país aquícola. O Brasil precisa acordar para isso. Precisa deixar dessa visão, não sou potencial, tenho um recurso, mas como? Como a gente está preparado? E aí vem uma questão básica, fundamental, senador. O nosso problema é informação. É impossível. Não é possível que hoje a gente tenha um vídeo como esse, esteja apresentando no Senado qual é a pesca, como é que se dá a cadeia produtiva da pesca numa da região mais desenvolvida do país, da pesca, que é a região sul. Muita gente está sendo apresentada a essa atividade. Essa linguagem é uma linguagem nova. E isso eu atribuo, essa desinformação, eu atribuo justamente a essa descontinuidade da gestão pública da pesca e da aquicultura no Brasil. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro. O que é que aconteceu com a atividade de pesca? A partir de 60, quando foi criada a SUDEP e uma política de desenvolvimento para industrial e empresarial, né, a SUDEP teve um período, em 85 foi extinta, assumiu o IBAMA por 10 anos, depois o Ministério da Pesca com um departamento específico lá dentro, sem muita representação, depois foi constituída a SEAP, Secretaria, e depois o Ministério. Porém, senador Paim, imagina uma locomotiva com vários vagões. Essa locomotiva tem o vagão do frango, o vagão da carne, o vagão da soja e o vagão da pesca e da aquicultura. Essa locomotiva tem, para se desenvolver, se modernizar, precisa de investimento em tecnologia, em pesquisa. Havia a Embrapa para isso. E a Embrapa investiu em pesquisa, desenvolveu a soja, desenvolveu o frango, desenvolveu a carne. E o que é que fizeram? Em 85, pegaram o vagão da pesca e da aquicultura, tiraram do órgão de desenvolvimento e fomento e levaram para um órgão
que tinha como foco unicamente a política de preservação. Estava longe daquele conceito de desenvolvimento sustentável, de desenvolver a exploração econômica da atividade dentro do limite da sua sustentabilidade e da participação da sociedade nesses recursos. Não, havia só um pilar desses 3 conceitos que a FAO estabeleceu como desenvolvimento sustentável, era preservar o recurso. Porque era o foco dela, não é que seja bom nem ruim, mas o IBAMA não tem vocação para desenvolvimento, porque não conhece, não tem quadros, não tem nada disso. Quando esse vagão foi tirado dessa locomotiva, nós perdemos pesquisa. A Embrapa não pesquisou mais a atividade de pesca. Eram questões pontuais que não tinham nada a ver com política pública. Não havia político de desenvolvimento, não havia uma estrutura, um modelo de gestão para que a gente pudesse desenvolver, modernizar a frota, dar apoio ao ativo que nós temos. Qual é o ativo que o Brasil tem? Os seus recursos naturais, que todos nós conhecemos, mas os seus empresários e os seus trabalhadores. Esses são quem faz transformar a potencialidade em produção efetiva. E a grande questão é, como havia uma salada de gestores públicos, que ninguém sabia quem é quem, ficamos o setor produtivo à mercê de quem estava de plantão e de quem tinha mais força política. Era o IBAMA, era o Ministério do Meio Ambiente, era o Ministério da Agricultura, quem? Esse foi o grande ponto. Hoje nós temos que recuperar e dar a informação. Senador Paim, hoje, quando o senhor fala em pesca nesse país, o que é que vem na cabeça da sociedade? Uma jangada com uma pindaúba para pescar. Isso é o que vem à imagem. E o que é que vem como pescador? O que é um pescador? É o que Jorge Amado eternizou, estabeleceu nos seus romances. De uma coisa romântica, dos veleiros, não é nada disso. O pescador é um profissional e o armador é um profissional que planeja a sua atividade. Ele não sai para se aventurar no mar. Ele tem clareza, ele planeja o ano todo, ele sabe quanto é que ele vai pescar, ou o que próximo do que ele vai fazer. Ele tem uma estrutura de planejamento industrial, de pesquisa. Hoje, há uma coisa importante que ninguém diz. O setor empresarial brasileiro vem substituindo nos últimos 25 anos, a pesca costeira, mandando os barcos para a pesca oceânica por conta própria. A frota brasileira hoje, que está na região oceânica, pescando atuns e afins, é toda adaptada de pesca de piramutaba na região norte, da pesca de camarão ou de pescas costeiras. Isso em qualquer país desenvolvido, o armador, ele é assegurado um recurso para que ele possa modernizar sua frota e sair de cima desse estoque costeiro. Aqui não. Aqui nós temos que fazer do nosso bolso e ainda ter que se deparar com uma série de situações e de desinformações que nos levam a essa situação de estagnação, de sucateamento da nossa frota. E aí se pergunta, e eu estou cansado de ouvir isso, sentar com os agentes de desenvolvimento, Banco do Brasil, Bradesco, todo, olha, nós temos recurso, temos plano safra, temos tudo. Quando o armador vai buscar esse recurso, ele não tem condições. Aí faz, olha, vocês estão tudo endividados. Endividado por quê? Porque nós bancamos toda a incompreensão e a desinformação daqueles que fazem a política pública desse país. Então, o nosso problema, senador, é informação. Imagine o senhor que aquele ilustre senhor que estava aí, foi colocado aí daquela ONG, ele falou dentro do Senado que, olha, os barcos chegam para pescar atum e vão para o sul. Porque no Nordeste não tem atum. Qualquer engenheiro de pesca sabe que não tem atum no Nordeste. Esse senhor disse isso aqui diante. E o que fiquei pasmo é que não havia nenhum representante dos gestores públicos que desenvolvem a atividade de pesca desse país para contestar isso dentro desse Senado. Como é o atum? 80% da produção das albacoras, do bigá e elufim, das albacoras brancas, da albacora laje, da albacora, é no Nordeste. Existe uma frota estruturada no Nordeste. A duras penas, mas existe. Esse senhor vem aqui e abre a boca dizendo isso com a maior facilidade do mundo. Então, veja bem, eu creio que hoje essa descontinuidade da gestão de 15 ou 20 anos de SUDEP, depois 10 anos de IBAMA, depois DPA, depois CEAP, depois Ministério, isso foi o grande responsável. E, nesse período, as normatizações,
as legislações, as normas que estabelecem estão sendo feitas de maneira desencontrada. A gente precisa puxar isso, entender, ter clareza que o nosso ativo são os recursos naturais, as nossas empresas e os nossos pescadores, e estabelecer política pública para tirar o Brasil dessa situação de estagnação e reconhecer que o Brasil tem um papel importante para fornecimento de alimento para a humanidade. O Brasil precisa assumir essa condição. Mas, para isso, precisa realmente iniciar, dentro do Congresso, a questão da lei da pesca. A lei da pesca tem muitas regulamentações, senador, que não foram implementadas. Hoje nós não somos sequer reconhecidos como um setor agrícola, como um setor agropecuário. Não somos reconhecidos como esse, que está na lei da pesca e não se regulamenta. Então, há uma série de situações que precisa ser feita, mas a principal é apresentar aos senhores o que é esse setor, a pujança desse setor, a importância dos trabalhadores. Como é que a gente pode ter barcos atualizados para competir na região oceânica, para competir com o importado, se a gente não tem barcos com menores custos? As iscas que nós capturamos, cadê a pesquisa sobre isca alternativa? A única coisa que se faz é não pode utilizar sardinha como isca viva na pesca oceânica, porque a sardinha não é é exótico. Ué, a sardinha tem que dar cidadania brasileira a ela. Ela já está há muito tempo aqui. Em todo canto tem sardinha. Então, essas questões partem por quê? Porque não há pesquisa. A Embrapa saiu e nós não recuperamos esse ponto. Então, eu creio que o grande tema e a grande questão do Brasil hoje, da pesca e da aquicultura do Brasil, passa pela informação, pelo envolvimento dos órgãos públicos e para que se assuma realmente a pesca empresarial e a pesca industrial com as suas empresas e os seus trabalhadores como o grande vetor, o grande impulsionador, a grande alavanca para assegurar ao país a condição de um país industrial pesqueiro, de um país oceânico, de um país que assuma o seu papel de uma das lideranças da pesca e da aquicultura no mundo. Senador Paulo Paim, eu vou dizer a Vossa Excelência que a presidência vai tomar a seguinte decisão. Eu acho que eu tomo o compromisso de chamar uma audiência pública para discutir especificamente essa questão. E, a partir de agora, nós temos que voltar ao tema da nossa audiência pública. Sobre a pena da presidência aqui, deixar... Por quê? Porque não tem o contraditório aqui. Aqui precisava ter o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, para se estabelecer esse contraditório. Então, eu acho que a presidência... Eu sei que muita gente pode não entender qual que é o encaminhamento que eu estou dando. Ao contrário, eu acho tão importante o tema, acho tão importante a discussão, que quero estabelecer uma igualdade, porque senão amanhã ou depois o próprio base aliado, algum senador, Vossa Excelência, da baseado, mas pode entender que nós estamos aqui tentando escamotear, chamamos a audiência pública a discutir aposentadoria e defesa, e os empresários estão aqui fazendo colocações do ponto de vista que eu acho legítima, justo, só que a audiência pública tinha uma outra finalidade. Eu quero retomar essa discussão. Me permite o senhor, nós vamos discutir em cima da audiência pública, com o compromisso da presidência de imediato chamar, mas aí com a presença também do Ministério da Pesca e do Meio Ambiente, para que a gente possa estabelecer esse debate que eu acho muito importante, até para que a gente possa realmente mostrar a dificuldade que passa o setor, a importância do setor, e aí numa outra audiência pública, trazer um encaminhamento específico para o legítima reclamações que os senhores empresários estão trazendo aqui. Eu gostaria que os senhores entendessem a situação da presidência dessa comissão. Ouço o senador Paulo Paim. Não, ainda falta o seu Armindo. Se você concordar, eu aguardo a fala dele e depois eu faço a minha fala. Tá bom. O seu encaminhamento para nós é a orientação dessa audiência pública. Armindo representa aqui o pescador que não é, né, de embarcação, é o pescador, né, lá dos rios, né, dos nossos rios do Mato Grosso do Sul, mas como existem milhares, imagino, de pescadores que não são de embarcações e que têm também os mesmos problemas. Com a palavra, o Armindo Batista dos Santos Filho, presidente da Colônia dos Pescadores do Estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, quero
Agradecer a Deus que toda honra e toda glória a esse nosso Deus pertence. Em segundo lugar, senhor deputado Moca, presidente da comissão. Em seu nome, quero cumprimentar os demais senadores, demais políticos presentes, imprensa e todos os interessados na pesca aqui nesse estado. Eu, como presidente da Federação de Pesca do meu estado de Mato Grosso do Sul e presidente da colônia de pesca Z2 de Coxim, tenho como dever de dar manutenção a uma pesca ecologicamente sustentável para o meu estado. E, entre tantas coisas, manter os anais de comunicação com o executivo, com o legislativo, com o judiciário desse país, é o que estou aqui. Mas gostaria de me expressar como um pescador profissional artesanal que sou, tive a oportunidade de servir o Exército em 78 e ser fiscal de pesca. Na época, dava cobertura para os fiscais da SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. Prestei meu serviço militar sendo fiscal de pesca. E saindo dando baixa, né, o meu estado era novo, criou um órgão por nome de Instituto de Preservação e Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei fiscalizando por 5 anos e abandonei, saí do estado e fui pescar como autônomo, onde eu fiz da pesca a minha profissão e o meu principal de vida por mais de 18 anos, até quando fui eleito presidente da colônia de pesca de Coxim e depois presidente da Federação de Pesca. De forma que não tem formação cultural, me formei na prática, me formei trabalhando, tive a oportunidade de estudar só até a 8ª série, mas ouvindo aqui atentamente os meus companheiros, mas eu gostaria de falar que o Brasil é muito grande e as coisas se mudam de região por região. Talvez a região do centro-oeste, lá do meu estado, de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, não é a mesma que acontece na região norte, na região sudeste, assim diferentemente, né? Então, sobre a aposentadoria, eu quero relembrar todos os presentes que até 88, nós, pescadores profissionais artesanal do Brasil, não do meu estado, nós éramos assegurados, nós éramos considerados como o 3º pelotão da Marinha. E o direito de aposentadoria se dava com 25 anos de carteira da Marinha, nós se aposentávamos. E com a mudança da Constituição de 88, os pescadores do Brasil passou a ser amparado como trabalhador e produtor rural, certo? Tanto o pescador, como o garimpeiro, como o trabalhador rural. E com a lei que deu direito ao defeso, a gente passou a ser um assegurado especial, certo? Baseado na Lei 8.213 e o Decreto 048 de 99, os pescadores passou a ser assegurado especial, recolhendo 2,3% sobre o seu produto comercializado. Na falta dos seus produtos, das notas, recolhe, no meu estado, recolhe sobre o salário mínimo, 2,3%, e dado o direito de aposentar com 60 anos homem e 55 mulher. Esse é o que eu entendo da aposentadoria do pescador profissional artesanal. E quero ser conivente com o que eu vi aqui com meus companheiros, que o problema que afeta a nossa categoria, esse é geral. Nós todos temos problema, eu falo como pescador, temos problema de visão, eu não consigo ler nada sem óculos, como quase todos os nossos pescadores, quando chega aos 50 anos, tem problema de visão, coluna, reumatismo, e no centro-oeste, rancenias, não sei se é o caso do sul e do sudeste. Rancenias nos ataca demais a nossa categoria. Até fiquei preocupado quando vi falar, quando recebi o ofício do nosso senador Moca, que era para debater sobre a aposentadoria. Eu pensei, será que é esticar mais? Né? Vai ser difícil, porque eu com 55 anos já estou tendo problema, né? Tem grandes problemas, mas de forma que sou conivente com o nosso ex-ministro Grigolin, onde ele citou que a pesca dormiu, e dormiu mesmo. Quando nós mais precisávamos de desenvolver as pesquisas da pesca, que veio o desenvolvimento para o nosso
país de forma acelerada nos anos 80, a pesca caiu na mão do IBAMA, órgão que legislava e fiscalizava. Então, qual que era melhor? É melhor legislar contra a pesca para não ter problema. E isso fez com que a pesca dormiu e veio acordar simplesmente nos anos 2000, com o governo Lula, criando-se a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, e em 2008 transformando-se em ministério. De forma que, mesmo com as baixas que a gente vê na pesca a nível nacional, a gente considera positivo que temos um endereço, temos o Ministério da Pesca. É óbvio que tem que tirar esses entraves de que o ministro fica amarrado ainda nesse IBAMA, nessa mesmisma de que nada pode, né? Isso é muito difícil, mas somente o Senado e o Congresso vai ajudar a desamarrar esses gargalos, que a gente fica aí perdendo alimento, perdendo condições de vida melhor para a nossa categoria e importando aquilo que temos abundante aqui no nosso Brasil. Na pesca profissional artesanal do meu estado, de acordo com o desenvolvimento tecnológico da agricultura, da pecuária, em busca das terras para a soja, para o gado, o meio ambiente sofreu demais. O bem natural que Deus nos deu sofreu uma decadência, tanto na quantidade de água dos nossos rios, como na qualidade. Tá o Moca que sabe disso. Mas, mesmo assim, no Mato Grosso do Sul, ainda tem grandes quantidades de peixe, né? Temos um berço natural que Deus nos deu, que é o Pantanal, que temos peixe ainda em abundância para os nossos pescadores profissionais artesanais sobreviver e levar à mesa de tantas pessoas importantes. De forma que eu endosso o discurso dos meus companheiros do Sul, né? É óbvio que Santa Catarina é muito forte, não é de à toa que teve 3 ministros, ou 4, parece, né? Somente agora que o Crivella pôde quebrar essa sequência de estar aí, então a gente consolida com vocês. É viável se discutir o problema, como diz o nosso senador Moca, senador esse que resolve os problemas sociais com coragem, desde a época de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, é enérgico e resolve de coração os problemas sociais, está aí colaborando a nível nacional com o nosso país, senador. Que Deus te abençoe, que você vai ficar no mínimo 16 anos aqui nesta casa, se Deus quiser. Eu me despeço dizendo a vocês que Mato Grosso do Sul está aí para ajudar e para colaborar naquilo que for preciso nas discussões tocante à pesca industrial e artesanal do nosso país. Meu muito obrigado. Senador Paim, vários espectadores nossos querem fazer uso da palavra. Eu preciso explicar que, regimentalmente, isso não é permitido. Você não pode abrir esse tipo de precedência. Por quê? Porque, senão, numa próxima audiência pública, num debate mais acalorado, a presidência não consegue segurar o debate em função de que abriu determinados precedentes. Eu quero que as pessoas entendam que, às vezes, você fica numa posição aqui que é difícil, mas se eu der a palavra para alguém que não é expositor, não é senador, eu tenho que, em princípio, abrir um debate amplo para os que estão participando. E isso, regimentalmente, não é permitido, a menos que isso seja tirado. E eu não tenho essa autorização do plenário aqui da comissão para fazer isso. Portanto, peço desculpas, né? Concedo a palavra ao senador Paulo Paim. Senador Waldemir Moca e nossos convidados aqui desse painel. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui, conforme a conversa que eu tive, tanto com os representantes dos trabalhadores como dos empregadores, dos empreendedores. Eu, de fato, fiquei perplexo aqui com algumas imagens, como aquela de que toneladas de peixes que poderiam ajudar para matar a fome do nosso povo estaria sendo jogada no mar. Eu acho que isso é algo a discutir. O ministro aqui me dizia e explicava que são aqueles peixes que não é permitido, né, a pesca, mas que nós teríamos que achar um caminho para que esse alimento
não se perca, né? Eu me lembro, senador Valdemir Moca, e estou pegando a ilustração daquele vídeo de 20 segundos, que nós tínhamos uma época aqui no Brasil que todo produto que entrava de contrabando era incinerado. O que eu fiz? Eu entrei com um projeto de lei, e foi no governo Lula, aprovamos, entra para o contrabando, passa por uma inspeção, e tudo aquilo que for de utilidade pública, digamos, é distribuído agora gratuitamente para a população brasileira. Então, nós poderíamos pensar algo nesse sentido. Claro que o empreendedor, o empresário, ele não pega aquele peixe que ele sabe que é proibido porque ele gosta. É fruto da pesca, né? Não, como diz, eu, como pescador, só de fim de semana, em arroiozinho, ainda em lagoa, não é nem em mar, que não sei nem pegar a carratilha aquela. Eu, quando pego ali meus lambari, eu não sei o que vem no anzol. Eu não sei o que vai vir. Então, eu estou entendendo, em tese, o que aconteceu ali. De nós construirmos, quem sabe, meu querido ministro, uma alternativa de que, uma vez acontecendo isso, tolerável até ser distribuído para a população, E, claro, que o próprio empresário, só no transportar aquela quantidade de peixes, ele também saber que vai ter que doar para os mais pobres, mas cumpriria aí a sua função social, esse peixe não vai fora, e a gente pode construir aí algo que vá nesse sentido, que não perde o empresário e vai naturalmente contribuir, como eu sempre digo, para o combate à fome, como diz o slogan da nossa presidente, né? Um país rico é um país sem miséria, ou seja, um país onde o povo não passe fome. Segundo lugar, senhor presidente, essa audiência pública eu participei, que foi aqui falada, e eu tenho obrigação de esclarecer. E nessa audiência pública foi colocada uma versão. E eu sabia que nessa audiência aqui, os empresários legitimamente iriam provocar também esse tema. Claro que eu pedi a eles que eu queria evitar, e falei com eles, que nós fizéssemos aqui uma polêmica sobre o tema. Senão teríamos que chamar uma outra audiência para discutir o tema, conforme a denúncia que foi colocada por aquele setor, e foi lá na Comissão de Direitos Humanos, acho que há mais ou menos uns 8 meses atrás. Foi na legislação anterior. Mas eu acho que o encaminhamento dado pelo presidente Valdemir Moca corresponde além da expectativa, né? Nós temos uma outra audiência pública, quero aqui me somar à posição do presidente, de preferência com a Embrapa presente, com o Ministério da Pesca e o setor, para um diálogo sobre esse tema. Como nós aqui todos, eu até falei na abertura... Ministério do Meio Ambiente também. Ministério do Meio Ambiente também, corretíssimo, né? Se a gente fala que tanto que água, que peixe, é bem dizer símbolo da vida, né? Porque a carne do peixe é a melhor carne, ninguém tem dúvida. Eu mesmo que tenho uma tendência a engordar, o médico diz, pare de comer carne e coma peixe. É orientação médica, falando aqui com toda a franqueza. Te preocupa mais em comer peixe 3 vezes por semana e coma menos carne. Todo mundo sabe a importância que é o peixe para nossas vidas, né? E falei da água, naturalmente. Dizem que é o petróleo do futuro, né? Não é do futuro, já é do presente. E, claro, que é em toda a preservação do meio ambiente. E, por fim, senhor presidente, o senhor tinha me perguntado hoje, havia um projeto, nós apresentamos, sim, em 2013, um projeto que vai na linha de garantir a aposentadoria para o trabalhador que é seletista em tese e está no alto mar. E qual é o problema dele? Aquilo que vocês falavam. Ele trabalha, entra no período de defesa e ele é demitido. E não é porque o empregador é mau ou é bom. Estou sendo bem claro aqui. Não é porque ele é ruim que ele quer demitir o povo. Tem que demitir porque não tem como. Como é que ele vai manter se o camarada não pode pescar durante 5 meses, né? Então, aí que nós teríamos que ter, nesse período, pelo projeto, seria mantido o piso da categoria como uma forma, inclusive, dele se manter nesse período e, ao mesmo tempo, é um período que ele não perderia para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Acho também, o projeto não é... Claro, o projeto não é perfeito, e eu vi um senador dizendo, foi o senador do Partido Pátria Livre, dizendo que o projeto bom não é aquele que você apresenta perfeito, é aquele que no debate, na audiência pública, nas contribuições com os senadores, ele vai para uma redação final, com o entendimento que o próprio Executivo, de preferência, para evitar vetos, a gente possa aprovar. Então, já tem uma minuta de um projeto apresentado em 2013, é o PL 103, que Vossa Excelência
está aqui na nossa comissão, é terminativo. Em cima desse projeto, nós podemos construir uma alternativa. Cabe, claro, ao presidente Valdemir Moca indicar quem seria o relator, que vai na linha de atender o interesse dos trabalhadores, pescadores. Aqui estamos falando em alto mar, principalmente porque ele fica afastado. O artesanal já tem, né? Já tem o seu benefício. Mas tem um problema ainda no artesanal que você me falava aqui, que além do benefício, ele já está atendido, o artesanal está atendido. Então, é só mesmo o de alto mar, é isso que se refere efetivamente ao projeto. Eu daria esse encaminhamento, presidente, e quando nós tivermos o relator indicado por Vossa Excelência, ele naturalmente apresentará um substitutivo, porque faz parte do jogo democrático, ou um projeto com emendas, a gente faria um debate, aí sim, para instruir o projeto com os pescadores seletistas, que são demitidos e não têm nenhum tipo de benefício, e com isso a sua aposentadoria está inviabilizada. Os dados, o presidente comentou na hora, eu daqui percebi, esse é o melhor argumento, dizia o presidente, quando dizia que o camarada vai ter que trabalhar até os 70 anos, só de contribuição, né? E vai contribuir a vida toda e olha lá para se aposentar, e poderá se aposentar até com o salário mínimo, se não tiver um projeto que garanta todas as contribuições, inclusive no período de defeso, baseado, como foi sugerido por vocês mesmos, pelo menos o piso da categoria. Seria isso, senhor presidente, agradecer a todos as presenças, e eu saí daqui, senhor presidente, com certeza. Eu vi uma frase numa formatura que eu fui fim de semana, e foi em Caxias do Sul. O reitor usou a seguinte frase: vocês saem daqui sabendo que aprenderam muito, mas saiam daqui também sabendo que vocês na vida vão aprender muito mais. Eu aprendi muito aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Mas eu acho que é o presidente. Não, mas eu quero que o senhor... Então eu vou junto com o presidente lá. Não. Nós gostaríamos que o senhor fizesse a entrega. Por favor, é o senador Paulo Paim. Entrega para você. A gente quer que essa. você entregue ao nosso presidente. Aqui está a questão que foi abordada, né? E um abaixo-assinado, onde os pescadores, industriais, todo o setor pesqueiro se coloca preocupado sobre a argumentação daquela audiência e que originou esta e agora a futura, só para tratar dos problemas. Nós entregamos junto ao presidente, bota as mãos junto aqui, pronto. Porque ele é o Bem, eu quero, gente, acho que a audiência pública, ela não pode simplesmente você ouvir e ficar essas coisas dentro aqui. Não, eu acho que não cabe. Então, algumas coisas, senador Paulo Paim, o encaminhamento. O primeiro, Vossa Excelência diz que já tem um projeto. Então, o projeto, eu não tenho dificuldade, Vossa Excelência será designado o relator do projeto. É um projeto que está aqui. Eu sou o autor, Vossa Excelência terá que indicar o relator agora. Sim. Então, nós vamos, de comum acordo, encontrar um senador ou uma senadora que possa relatar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu já disse, né? No espaço o menor possível, eu vou votar um requerimento aqui, chamando uma nova audiência pública, aí sim, com o tema específico, para que a gente possa discutir as dificuldades do setor, aí com a presença de representante, né, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Pesca, e os empresários e também representante dos trabalhadores, naturalmente. Né? Não, eu vou terminar, e aí, se vocês quiserem colocar ainda alguma coisa, eu vou ouvi-los. Então, eu acho assim, o encaminhamento que será dado seria isso. Claro que outros convidados, por exemplo, a Embrapa pode participar, mas isso daí não dá para garantir, porque esses requerimentos, eles são aprovados num plenário. Não é um presidente, vou fazer isso, não. O compromisso é de apresentar o requerimento. O convidado, a forma disso será discutida na próxima audiência pública, a audiência ordinária aqui da nossa comissão. Então, agora ouço o Gabriel e logo em seguida... Tá. Senhor presidente, senhor presidente, eu acho que o fundamental, nós precisamos desse espaço no Congresso para discutir essa questão da gestão e do compartilhamento, de uma maneira transparente, com as posições, com as convicções dos empresários
dos trabalhadores de que nós somos os maiores interessados em preservar e assegurar a sustentabilidade do recurso. Não é nenhum ativo, nenhuma prerrogativa e nenhum patrimônio exclusivo de um ministério a preservação dos recursos. Nós vivenciamos isso no dia a dia. Então, eu creio, senhor presidente, que era esse o foco que a gente tem que discutir, né? E é fazer as perguntas chaves. Com o Brasil, aonde o Brasil quer chegar e com que capacidade produtiva, com que perfil produtivo, com que projeto tecnológico, com que modelo tecnológico ele quer conseguir competir e transformar os seus recursos em atividade, em produção e alimento e renda. Eu acho que esse deve ser o foco principal. E trazer para cá o Ministério do Meio Ambiente, para que ele se posicione, o Ministério da Pesca, para que ele se posicione. Então, o Ministério do Desenvolvimento é fundamental, o Ministério do Trabalho é fundamental que participe desse debate para que a gente possa realmente diminuir esse desencontro institucional que a gente vive e a gente sente isso na prática. Olha, para a gente não ser repetitivo, eu vou dizer o seguinte: a audiência pública, eu farei o requerimento. Eu quero insistir, na verdade, regimentalmente, a hora que os senhores começarem a discutir um outro tema, eu deveria interromper a audiência pública. Não o fiz, até em representação à importância do segmento e a consideração, e até porque aí eu estou chamando para mim mesmo a responsabilidade de dar continuidade à audiência pública, pela importância do tema e pela justiça que tem as colocações. Mas eu gostaria que a gente, já dado esse encaminhamento, e que a gente deixasse esse debate para quando a gente for realizar essa audiência pública, aí com a presença daqueles que podem fazer o contraditório, a argumentação que os senhores estão colocando. Não sei se eu estou sendo claro, mas eu acho que isso é o objetivo. Você quer fazer uma colocação? Perfeito, presidente. Claro que o assunto é tão apaixonante sobre as potencialidades nossas que nós não nos controlamos. Mas, em encaminhamento, o senador Paim colocou muito bem e já está com a tarefa. Aliás, o senador, as tarefas patrióticas de Vossa Excelência têm nos comovido muitas vezes. E do senador Valdemir Moca, porque sem o senador Valdemir Moca aqui, eu não encaminho nada, se ele não me ajudar. Em todos os sentidos. Mas, então, uma questão já está encaminhada, senador, que é a questão do defeso e esse vazio, esse limbo, como falou o ministro. E a outra seria que nós teremos, senadores e presidente, um seminário, um encontro que reuniremos todos os sindicatos da pesca industrial. Então, nós vamos elaborar, vamos propor e vamos trazer a questão que diz respeito não só à nossa pesca industrial, mas também a artesanal, que é a questão da aposentadoria. Então, nós temos essa tarefa. Aliás, nós estamos em dívida com Vossa Excelência em outras questões que nós vamos cumprir as duas, mas esta é mais uma. Nós realizaríamos... Essa outra dívida do senador Valdemir Moca, só para entender o que é a minha preocupação com os cruzeiros e a forma como